E aí galera, tudo bom? Eu sou Fabiano Ramos, professor de Química, e hoje nós vamos falar sobre equilíbrio iônico. O que é que vem ser o equilíbrio iônico? É o equilíbrio que envolve a participação dos íons. Então sempre nós vamos estar fazendo a ionização ou dissociação. Se for um ácido vai ser ionização, se for uma base vai ser uma dissociação, beleza? Então aqui ó, eu tenho a ionização do HCN, que forma H+, mais CN-, e aí nós podemos calcular a constante de ionização. Então o que é a constante de ionização? Continua a mesma coisa, a concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes, beleza? Sempre você calcula KI é constante de ionização. Essa constante de ionização ela pode ser em função de um ácido ou pode ser em função de uma base. Então a constante de ionização depende da substância. Pode ser constante em relação ao ácido ou constante em relação à base. Eu tenho pKa. O que é o pKa? É menos log da constante do ácido, se for ácido. Ou tu pode ter o pKb, que vai ser igual a menos log de Kb. Então, pKa, que é igual a menos log de Ka, constante do ácido, ou pKb, que é em relação à base, que é igual a menos log de Kb, certo? Constante da base. Quanto maior for essa constante de ionização, maior é o grau de ionização ou dissociação, beleza? Isso quer dizer que mais forte é este eletrólito que você estiver trabalhando. Quanto maior for o pKa, isso quer dizer que menor vai ser a constante de ionização. Então, pKa é inversamente proporcional à constante de ionização. Então, o pKa é para você trabalhar com números maiores. Você tem essa constante de ionização muito pequena, você utiliza o pKa, que vai dar um número maior, certo? Nós temos a lei da diluição. Lei da diluição, lei de Ostwald ou Ostwald, certo? Quer dizer, constante que é igual a molaridade, que é igual o grau de ionização ao quadrado, ou tu pode ter K, que é igual a molaridade vezes o grau de ionização ao quadrado, dividido por 1 menos o grau de ionização. Então tu tem duas fórmulas que tu vai utilizar ela como. A primeira você vai utilizar se você tiver o eletrólito fraco. Então, se for uma substância, um ácido fraco ou uma base fraca, você utiliza a primeira fórmula. Se você tiver um ácido ou uma base moderada ou forte, você utiliza a segunda fórmula, beleza? Então, está aqui o equilíbrio iônico, que envolve os íons, participação dos íons. Agora vamos ver o equilíbrio iônico na água. Vou apagar. Vamos analisar agora o equilíbrio iônico na água. Então a água vai se ionizar, produzir H+, mais OH-. Então vai surgir K, que é igual a concentração de H+, vezes concentração de OH-, sobre a concentração da água. Esse Kc vezes essa, como se fosse uma constante, a água, surge uma nova constante que nós vamos chamar de Kδ. Então o que é que vai ser o Kδ?
a concentração de H+, vezes a concentração de OH-, beleza? Isto aqui calculado equivale a 1 vezes 10 a menos 14. A concentração de H+, tu pode calcular molaridade vezes o grau de ionização vezes o número de hidrogênio ionizável. Ou se for uma base, vai ser a molaridade vezes o grau de ionização vezes o número de hidroxila, tá? Lembrando que isso daqui nós chamamos de concentração hidrogeniônica. E isto daqui nós chamamos de concentração hidroxiliônica. Então, quando o problema quer concentração hidrogeniônica, ele está se referindo ao hidrogênio ionizável. Se ele quiser concentração hidroxiliônica, ele está se referindo à concentração da hidroxila, beleza? Sempre a mesma fórmula. Se você tiver a concentração de H+ maior que a concentração de OH-, tu diz que o meio é ácido. Se a concentração de H+ for menor do que a concentração de OH-, tu diz que o meio é básico. Se essa concentração de H+ for igual à concentração de OH-, o meio é um meio neutro, tá? Concentração de hidrogênio maior que a concentração de hidroxila, o meio é ácido. Concentração de H+ menor que a concentração de hidroxila, meio é básico ou alcalino, que nós chamamos. Se a concentração de H+ for igual à concentração de hidroxila, o meio é neutro, beleza? Então esse é o equilíbrio iônico. Dentro desse equilíbrio iônico, nós vamos calcular agora o pH ou o pOH de uma solução, beleza? Então, galera, não esqueçam de compartilhar, dar aquele like, viu? Então compartilha, tá? Dá aquele like, comentam, beleza? Então nós vamos calcular cálculo do pH e pOH, certo? Chamada de equação do químico que desenvolveu Sorensen, beleza? Onde o pH é igual a menos log da concentração de H+, o pOH é igual a menos log da concentração de hidroxila. Então, tu pode dizer que o pH mais o pOH é igual a 14, beleza? Outra coisa, se o problema quiser a concentração hidrogeniônica, você pode ter 10 elevado a menos o pH. Mas se ele quiser a concentração de hidroxiliônica, isso vai ser 10 elevado a menos o pOH, beleza? Então, aqui está a fórmula para você calcular o pH de uma solução, ok? pH que é igual a menos log da concentração do ácido, tá? pOH igual a menos log da concentração da base, pH mais o pOH é igual a 14, beleza? Isso em temperatura ambiente, tá? Temperatura ambiente. Beleza, galera? Então é assim que nós vamos estar calculando o pH e o pOH de uma solução. Lembrando que escala de pH
0 até 7. Tu vai ter 0 até 14. De 0 até 7 o meio é ácido. De 7 até 14 é básico. Lembrando que em 7 é neutro, beleza? Então, quanto mais próximo de 0, tu tem a acidez mais forte. Mais próximo de 14, a basicidade ou a alcalinidade é mais forte, beleza?